Graça e paz, seja bem-vindo a mais uma lição da Carta de Paulo aos Efésios. Na lição passada, estudamos o capítulo 2, do verso 11 ao verso 22, a reconciliação com o povo de Deus. Vimos naquela lição que esse texto se divide em 3 partes. O capítulo 2, do verso 11 ao verso 12, ele falou da situação dos gentios outrora. Os gentios estavam separados, sem apreço, sem Cristo, sem ser do povo de Deus, sem participar das alianças, sem esperança, sem Deus. Nos versos 13 ao verso 18, Paulo apresenta uma mudança nessa situação. Mas agora, os gentios foram aproximados, unificados e pacificados. Houve a reconciliação com o povo de Deus. Nos versos 19 ao verso 22, Paulo conclui dizendo: assim, os gentios já possuem cidadania, filiação, edificação e são habitados por Cristo. Prosseguindo o nosso estudo, a realização do propósito de Deus para a igreja, iremos refletir sobre o capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, a revelação do mistério de Deus. E isso já nos traz alguns questionamentos e algumas reflexões. Qual a razão da prisão de Paulo? Que revelação Paulo recebeu de Deus? Qual o mistério oculto de Deus? Qual o papel da igreja? E qual a importância da igreja? Veremos a resposta para esses questionamentos durante o estudo desta lição, iniciando pelo versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Observe que Paulo se apresenta não como prisioneiro de Roma, mas como prisioneiro de Cristo Jesus. A visão de Paulo a respeito de sua circunstância é de que ele está dentro dos propósitos de Deus e é a Cristo a quem ele serve. E a razão de sua prisão é pelo amor dele para com os gentios. Precisamos nos lembrar deste contexto. Após a 3ª viagem missionária de Paulo, ele decide retornar para Jerusalém para levar uma coleta, uma contribuição das igrejas da Ásia para a igreja de Jerusalém. Atos, capítulo 21, verso 27, descreve o que ocorreu. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. No verso 28 diz que as multidões gritavam: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Lembrando das lições anteriores, vimos como no templo havia um muro de separação e uma placa de advertência que o gentio que ultrapassasse aquele ponto seria responsável pela sua própria morte. Havia então uma hostilidade entre judeus e gentios. E essa multidão
acusava Paulo de estar introduzindo naquele local do templo a um gentio, o que não era verdade. Então, no verso 21 e 22 do capítulo 22, Paulo está sendo preso pelas multidões, a ponto de ser morto por elas, quando a guarda romana intervém e evita a morte de Paulo. E Paulo, quando está sendo levado preso, pede para falar para as multidões e se defender, apresentar sua defesa. E a partir daí, Paulo começa a desenvolver a sua defesa perante o seu próprio povo. E no verso 21 e 22 lemos: mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo estava se referindo ao seu comissionamento por Jesus Cristo, enviando-o aos gentios. E os judeus ouviram-no até essa palavra. E então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. As multidões enfurecidas queriam matar a Paulo no momento em que ele se referiu aos gentios e como ele havia sido enviado para trazer as boas novas do evangelho aos gentios. Então, a guarda romana o leva em segurança para dentro da fortaleza onde se encontrava o tribuno Cláudio Lisias, que manda, sob tortura, buscar saber o que estava ocorrendo e por que aquela confusão toda estava acontecendo. Mas Paulo, dizendo que ele era um cidadão romano, desperta certos cuidados da guarda romana e no tratamento que ele recebia. Então, Cláudio Lisias resolve enviar Paulo ao presidente Félix em Cesareia. E ele é advertido de que mais de 40 judeus haviam feito um pacto de não comer e não beber enquanto não matasse a Paulo. E em secreto, durante a noite, Cláudio Lisias envia Paulo sobre uma forte escolta, com mais de 470 soldados de infantaria e cavalaria, para ser enviado a Cesareia ao presidente Félix. Ao ser recebido por Félix e interrogado, mesmo sobre forte acusação dos judeus, Félix nada encontra a respeito de Paulo que merecesse a prisão ou a morte. Mas para agradar os judeus, Félix mantém Paulo preso por mais de 2 anos, até que ele é substituído por Pórcio Festo. E Pórcio Festo também o ouve e nada encontra a respeito do assunto. Mas os judeus continuavam conspirando, querendo achar uma ocasião para matar Paulo. Então Paulo recorre a César para que fosse julgado em Roma. Festo ainda procura ouvir o rei Agripa e Berenice para ter o que mandar de acusação para Roma, mas nada encontra. Assim, Paulo é levado preso até Roma, onde ele escreve a carta aos Efésios. Por essa razão, Paulo estava preso, por amor aos gentios, por ter sido enviado por Jesus Cristo para revelar o mistério de Deus que havia sido revelado a Paulo e deveria ser transmitido aos gentios. A partir do verso 2 do capítulo 3 de Efésios, prosseguindo, lemos: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então Paulo revela que há uma dispensação da graça de Deus para os gentios, confiada a Paulo. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Paulo
toma conhecimento dessa dispensação da graça de Deus, não por homem algum, mas por revelação, porque Deus havia revelado a Paulo esse mistério. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo vai, a partir de agora, abordar o mistério de Cristo. Ele apresenta como um espetáculo em que as cortinas estão fechadas e as pessoas não têm acesso, não têm compreensão, não têm conhecimento a respeito desse mistério de Cristo. No verso 5 ele prossegue dizendo: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo está apresentando aqui que o mistério não havia sido dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado. Na verdade, no Velho Testamento, vemos flashes da revelação de Deus a respeito deste mistério de Deus. Mas pareciam que as cortinas estavam fechadas e a compreensão das pessoas não era possível alcançar esta revelação que agora estava plenamente revelado aos santos apóstolos e profetas por meio do Espírito Santo. E no verso 6, Paulo prossegue dizendo a respeito desse mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo então passa a descortinar este mistério oculto de Deus, dizendo que os gentios são co-herdeiros, ou seja, possuem os mesmos direitos que o povo de Deus, os judeus, são membros do mesmo corpo, ou seja, possuem a mesma natureza, participam da mesma natureza de um único corpo e também são co-participantes. Portanto, gozam das mesmas promessas que haviam sido feitas a Israel. Isto era uma revelação que não estava ao alcance do povo de Deus, de Israel à época. Não compreenderam a revelação das Escrituras, de que Deus planejava criar um só corpo e colocar neste corpo os seus filhos, não importa de que nacionalidade, e todos seriam co-herdeiros, membros de um mesmo corpo e coparticipantes das mesmas promessas. Na verdade, o mistério de Cristo são dois. Deus havia revelado a respeito do Messias, havia revelado nas tradições, nas festas, no culto do Antigo Testamento, pelas palavras dos profetas, o mistério de Cristo, que Deus estaria conosco, Deus Emanuel, Deus presente conosco. Ele carregaria sobre si os nossos pecados. Isso havia sido revelado desde o Antigo Testamento, mas parecia que havia uma cortina que cerrava o entendimento daquelas pessoas. Mesmo os discípulos de Jesus, por um bom tempo, não conseguiam compreender as palavras de Jesus desse mistério. E também um segundo mistério, o mistério da igreja,
que havia sido também revelado no Velho Testamento, quando Deus chama Abraão e diz que a partir dele seriam benditas todas as famílias da terra, e que Israel seria a luz para os gentios. Já havia sido profetizado, mas havia uma cortina que cobria o entendimento das pessoas. Cortina essa que foi descortinada, e isto foi apresentado e revelado plenamente aos santos apóstolos e profetas por meio do Espírito Santo. No verso 7, Paulo diz: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo então diz que foi revelado a ele este mistério, e ele foi constituído por Deus, seu ministro, conforme a graça de Deus que se revelou a ele, e o poder de Deus que o fez testemunhar a respeito desse mistério. No verso 8, Paulo prossegue dizendo: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Diante da revelação desse mistério, diante da grandeza dos planos de Deus revelados a Paulo, Paulo se sente o menor de todos os santos, indigno para testemunhar, para pregar esta mensagem, mas ele foi capacitado pelo poder de Deus, por sua graça, para pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E com isto Paulo quer dizer a inesgotável riqueza que há em Jesus Cristo, que por mais que tentamos compreender, não conseguiremos esgotar a grandeza, a riqueza que há nos planos de Deus em Jesus Cristo para nós, os gentios. No verso 9, Paulo prossegue dizendo: não somente pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, mas também manifestar, trazer luz, trazer conhecimento de qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Então Paulo tem essa missão de pregar o evangelho e manifestar esse mistério oculto em Deus, não conhecido pelos homens e também pelos anjos. No verso 10, Paulo prossegue dizendo: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Paulo vai falar da multiforme sabedoria de Deus. E essa sabedoria multiforme, policromática, de muitas cores, de riqueza, de diversidade, da sabedoria de Deus, estava revelada pela igreja. Na igreja é possível ver esta multiforme sabedoria de Deus, que somente agora, por meio da revelação desse mistério oculto, revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas, era dado conhecimento
não somente aos homens, mas também aos principados e potestades nos lugares celestiais. No verso 11, Paulo prossegue dizendo: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo que este mistério oculto de Deus não é algo que surge por acaso, repentinamente, mas é algo que tem sido planejado desde a eternidade com Deus. E Deus, já lá na eternidade, havia colocado um plano, um decreto de revelar a sua vontade, que é os seus escolhidos, o seu povo, a sua igreja, que ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. No verso 12, Paulo conclui dizendo: em Jesus, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Esse é o propósito de Deus, que todos tenhamos acesso a Deus com ousadia e confiança mediante a fé em Jesus Cristo. No verso 13, Paulo conclui: portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. A igreja poderia estar se perguntando: mas o que aconteceu com Paulo? Ele foi a Jerusalém para levar uma oferta nossa para a igreja de Jerusalém, e todo esse mal aconteceu a ele. Ele foi preso, mantido encarcerado por mais de 2 anos, quase foi morto. E agora chega a Roma, nessa condição, encarcerado, de onde ele nos escreve. O que está acontecendo? Será que Deus o abandonou? E Paulo diz assim: não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Para isso eu fui comissionado, para revelar o mistério de Deus, a dispensação da graça de Deus a vocês. Esse é o plano de Deus, revelar suas riquezas insondáveis. Em vez de olhar para a tribulação, Paulo mirava na glória, na soberania em Deus e na confiança de que o seu plano seria cumprido. Portanto, Paulo tinha autoestima. Ele sabia que ele tinha valor, que Deus estava na direção e no controle de toda a situação. E isso nos leva a refletir sobre esse texto. E eu queria apresentar esta peça, este cenário que Paulo vem descrevendo a respeito do mistério oculto de Deus. E gostaria de fazer isso tendo como texto base João capítulo 1. No versículo 1 e 2 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. No princípio é que Deus decide nos escolher e em amor nos predestinar. No princípio, em Deus, Deus planejou o seu povo. João, capítulo 1, prossegue dizendo: todas as coisas
foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui João se refere à criação de Deus. E os anjos estão assistindo Deus criando a terra, os astros, as estrelas, a natureza e contemplando o poder de Deus na criação. E Deus cria o homem e o coloca no jardim. Mas Romanos capítulo 5, verso 12, fala a respeito da queda deste homem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nesta encenação e nesta peça em que Deus está revelando os seus planos, os anjos, as autoridades, as potestades nas regiões celestiais são o público que estão assistindo esse grande teatro. E agora estão vendo que este homem colocado por Deus, ele cai no pecado. E o pecado se espalha por toda a humanidade, ao ponto de em Gênesis capítulo 7, 23, lermos assim: foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E os anjos e potestades assistindo este drama que está sendo apresentado. Agora é necessário que através desta família Deus dê prosseguimento ao seu plano. E Deus chama a Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 2 e 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por meio desta família de Abraão, Deus cria um povo, o povo de Israel. E esse povo de Israel vai ser escravizado no Egito. E vai ser libertado por Deus dessa escravidão. E Jeremias 32, 21 diz: tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. Então, os anjos assistem como este povo ocupa a terra prometida e, estando na terra prometida, se afastam de Deus e se entregam à idolatria e ao pecado, ao ponto de Deus ter que decretar a este povo o cativeiro. E lemos em Romanos 10, verso 21, quanto a Israel, porém, diz Isaías, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Parecia não haver solução para este drama da humanidade. Então, para a surpresa dos anjos e de todas as potestades nas regiões celestiais, ocorre o impensável, a encarnação. João capítulo 1, verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 10 diz: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Neste drama cósmico, o próprio Deus encarna e habita entre nós.
e vem para nos revelar o caminho da salvação. Mas ao contrário, o mundo feito por ele não o conheceu. João capítulo 1, verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E neste drama, nesta encenação da história, em que Deus vem descortinando todos os acontecimentos, 1 Pedro capítulo 1, verso 12 diz: e agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam em observar. Na expectativa do que iria acontecer, os anjos gostariam de levar o Evangelho. No entanto, Deus confia a dispensação da graça e o conhecimento desse mistério aos seus santos apóstolos e profetas, para que preguem e para que manifestem a todos que é chegado o tempo da graça de Deus. No capítulo 1 de João, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Deus é quem nos torna seus filhos por meio da fé, os quais não nasceram do sangue, portanto, não é da descendência, nem da vontade da carne. Portanto, também uma pessoa não se pode autoproclamar filho de Deus, nem da vontade do homem. Portanto, nós não podemos ordenar que alguém seja filho de Deus, mas eles nasceram da vontade de Deus. Não é por descendência, não é por desejo da carne, não é porque alguém quer que se torne filho de Deus. Somente através da vontade de Deus nos tornamos. E essas cortinas se abrem. E Deus então revela todo o seu mistério e joga a luz sobre esse mistério oculto, que agora o seu povo é constituído por pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as etnias, de todos os lugares que o receberam mediante a fé e foram feitos filhos de Deus, a igreja. E com isso, imagino todas as potestades e anjos maravilhados diante da multiforme sabedoria de Deus, revelada na igreja, aonde podemos ver todas as cores e todas as diversidades dessa maravilhosa e rica sabedoria de Deus, que começa lá no princípio, na história, e vem se desenvolvendo por gerações o plano de Deus. Portanto, irmãos, a igreja não é um parênteses na história. A igreja não é o plano B, não é um desvio de percurso, não é uma alternativa por uma falha num plano, mas a igreja é o centro do plano de Deus, concebido na eternidade, para revelar a multiforme sabedoria de Deus, que agora é manifesta a todas as potestades nas regiões celestiais e deve ser pregada a todas as pessoas e manifestado esse mistério de Deus. Concluímos aqui mais uma lição e eu convido você a estar conosco, estudando agora a plenitude de Deus. Eu espero você lá.